Existe uma grande confusão entre os atletas sobre o período de base do treinamento físico. Esta é a época em que você treina para treinar melhor, não treina para correr mais rápido, por exemplo. Significa que na base você está preparando seu corpo para as tensões maiores que se seguirão no período de construção específica para uma prova. Eu sou Renato Silva, o cara da academia do site dicascurtas.com.br, e este é o nosso episódio número 63. E nele iremos falar sobre como fazer um treinamento de base para a sua temporada. Mas antes disso, gostaria de te convidar a seguir nosso canal no Spotify ou nosso grupo fechado no Facebook. Lá você terá acesso a várias informações e textos sobre atividade física, acesso a outros ouvintes e também poderá esclarecer suas dúvidas direto comigo. Então procure pelo cara da academia e solicite já sua participação. E agora com você, o cara da academia. Mais uma dica imperdível para quem não abre mão de se exercitar com inteligência. A parte específica começa imediatamente após o término da sua base, cerca de 12 semanas antes da sua primeira prova de maior prioridade na temporada. No período específico, você estará treinando com atividades que são muito parecidas com o estresse que você irá sofrer nas provas. Há uma grande diferença entre treinar para treinar melhor e treinar para fazer uma prova. Ainda assim, vejo atletas na base fazendo os mesmos treinos que eles farão algumas semanas antes do seu primeiro grande evento da temporada. Por exemplo, intervalados anaeróbicos, séries nas subidas, ritmos e outros. Então, o que deve ser feito no período de base? A melhor maneira de responder a essa pergunta é dividir o período de base em 3 subperíodos, de 3 a 4 semanas cada um deles. Vou dar o nome de base 1, base 2 e base 3. O estresse de treinamento em cada um desses períodos aumenta gradualmente até que no final da sua base 3, você está muito mais apto do que quando começou na sua base 1 lá atrás. E está pronto para começar a treinar específico para as provas. A seguir, falarei alguns treinos típicos para cada uma das 3 fases da base. Mas até mesmo antes do período de base, vamos falar da preparação. Antes de entrarmos no treinamento básico, vamos falar sobre o período de preparação que seria anterior à base 1. Você está no período de preparação e basicamente volta à rotina de treinar. Existe pouca ou nenhuma estrutura para o seu treinamento. As sessões não têm nem que ser limitadas a natação, ciclismo e corrida. Você pode fazer qualquer coisa desde que fosse totalmente aeróbico, o que significa de baixíssima intensidade. Isso tudo antes da base 1. Seria como se fosse uma manutenção. Nesse período de preparação, é uma época em que faço musculação e treinamento de força funcional com foco nas minhas necessidades específicas, ou fortalecimento de glúteo ou abdominal transverso. As cargas são leves e as repetições altas, com ênfase na boa forma física, principalmente. Este período de preparação ele deve durar de 2 a 6 semanas. Então vamos começar na base 1. Se eu fosse contar regressivamente, são 23 semanas a partir da minha prova mais importante na temporada. Seria o ponto de partida da base 1. O treino muda para uma ênfase de natação, ciclismo e corrida. A força funcional e o treinamento com pesos, ou seja, musculação, continuam. Mas agora as cargas se tornam mais intensas, ou seja, mais altas, à medida que as repetições são reduzidas. O objetivo é ganhar mais força. Para os músculos principalmente associados à natação, ciclismo e corrida. O treinamento específico para esse esporte consiste em apenas 2 tipos de exercícios por enquanto: resistência aeróbica e habilidades de velocidade. Exercícios de resistência aeróbica, por exemplo, na parte mais específica, são sessões longas feitas principalmente com zonas de frequência cardíaca mais baixas,
ou para quem já sabe a nomenclatura, zona cardíaca 2, ou sua potência e ritmo equivalentes. Essas longas sessões aeróbicas vão aumentar em cerca de 10 a 20% a cada semana, até que você atinja os exercícios de base proporcionais ao evento que você escolheu participar. Os treinos específicos de velocidade terão o destino de melhorar sua técnica em cada esporte. Isso deve incluir treinos de técnica que precisam de refinamento, prestando muita atenção em seus padrões de movimento e dando uma lapidada. Atualmente são usados até gravações e revisões de vídeo por um treinador, ou até mesmo um amigo que tenha grande aptidão física e um histórico na modalidade. Já na base 2, ela começa 19 semanas antes da sua prova. E aí existem duas alterações que ocorrem nesse momento. A primeira é que você reduz o treinamento com pesos, não apenas em número de dias, mas também no estresse aplicado em cada sessão. A manutenção da força é seu maior objetivo. Você não conseguirá ganhar muito mais força depois desse período. E a segunda mudança é que você introduz treinamento de força muscular específico do esporte, com séries de subidas na bike, por exemplo, onde você possa controlar o esforço, e treinos de corrida também com subidas até moderadas. Para a natação, eu indico utilizar materiais de arrasto para criar uma resistência maior. A intensidade dos exercícios fica abaixo do limiar de lactato ainda, e principalmente na zona de frequência cardíaca 3. Os exercícios de resistência aeróbica e habilidades de velocidade continuam como na base 1. Vamos para o terceiro período de base, seria a base 3 agora. Nesse último período de base, ela começa cerca de 15 semanas antes da prova. Mas 2 ajustes são feitos no seu treinamento. O treinamento com pesos ele é reduzido ainda mais para apenas 2 vezes por semana. E a segunda modificação é que o treinamento de resistência muscular é introduzido. Isso envolve longos intervalos na faixa de 6 a 12 minutos, realizados em torno do seu limiar de lactato, com recuperação muito curta, que eu uso, por exemplo, 25% da duração do intervalo de trabalho. Na minha opinião, de 20 a 40 minutos de treinamento de limiar de lactato dentro de um treino a cada semana, normalmente é bastante eficaz e já vai te dar uma base muito boa. Progrida para um volume mais longo nas próximas 3 semanas. Os seus treinos de resistência aeróbica, habilidades de velocidade e treinamento de força continuam como na base 2. Esses foram apenas 3 passos para a construção de uma base sólida de atividade. Se você tomar por base esse conteúdo, inicie o treinamento 23 semanas antes da sua principal prova. Isso vai te garantir uma progressão natural e sem correr riscos de lesão. Espero que você tenha gostado das dicas. Um grande abraço do Renato Silva, o cara da academia. Até mais! Acesse www.dicascurtas.com.br para conhecer nosso time completo de experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.